para poder compartilhar um pouco das suas experiências. Essa apresentação ela vai ser gravada com o intuito de, posteriormente, alinharmos ela para colocar no YouTube da Escola de Saúde do Recife, para as pessoas terem acesso a posteriori. É uma época que vivenciamos e demanda muito essa necessidade, tá certo? Então, estamos aqui disponíveis. Cadê Anne? Com a carinha dela aqui. Meu nome é Micael, eu sou enfermeiro e sanitarista do Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Policlínica Agamenon Magalhães. Cadê tu, Anne, mulher? Estou aqui, gente. Bom dia. Anne é assistente social, também estará conosco. E também temos Lucas, que é infectologista do Novo SAI, aqui do Recife, que fica lá na Policlínica Albert Seib. Ele ainda não conseguiu entrar. De toda forma, iremos dar início, né, considerando o horário. Tentaremos ser breves para organizarmos nossas agendas e podermos também, além de sairmos daqui com o processo de reflexão, tentarmos aprimorar nossas práticas de trabalho, sobretudo dentro do nosso território. Iremos trazer uma demanda que se alinha com o nosso carnaval. Teremos o Carnaval do Futuro este ano, e ampliando cada vez mais, com o apoio da política de IST, HIV, AIDS e hepatites virais do Recife, iremos trazer essa construção formativa que se organiza dentre algumas demandas, a necessidade de estarmos no território produzindo e disseminando informação. Falar sobre prevenção combinada, que é o tema de hoje pela manhã, e de redução de danos, que será o tema de hoje à tarde. Então, quem puder participar, a gente já manda o link também para as pessoas que quiserem se alinhar conosco no turno da tarde. É falar, sobretudo, de informação de qualidade, baseada em evidências e com uma necessidade de que ela chegue no nosso território de forma efetiva, o mais simples possível para os nossos usuários e que ela corrobore com os princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde. É muito importante que nós estemos hoje aqui presentes profissionais de diversas categorias, então isso vai ser super singular, pois a informação ela vai se dar de uma forma que todos consigam compreender. Quando quiserem tirar dúvidas, coloquem no chat, levantem a mãozinha, fiquem à vontade para poder perguntar. Aqui é um espaço de diálogo, né? Quando a gente está falando sobre infecções sexualmente transmissíveis, todos nós que estamos aqui vivenciamos esse processo de trabalho dentro das nossas unidades de saúde, dentro dos nossos setores de gestão em saúde e dentro dos nossos processos de educação em saúde. Então, é um tema transversal que todos nós estamos implicados. Então, falar sobre prevenção combinada de infecções sexualmente transmissíveis, orientações para profissionais de saúde, também é uma consequência de que a qualidade dessa informação ela vai chegar lá nos espaços os quais os nossos usuários estão presentes. Sobretudo na época de carnaval, a qual estaremos no território. Muitos de nós, seja nos nossos serviços de saúde, seja no pré ou pós-carnaval, nas unidades de saúde da família, ou nos serviços que funcionam 24 horas e nas ações itinerantes. Então, infecções sexualmente transmissíveis se colocam para a gente como um tema o qual precisamos aprender, precisamos conhecer, porque vivenciamos ela diariamente no nosso cotidiano. Então, para a gente poder iniciar com as 23 pessoas que estão aqui presentes na nossa pequena jornada, trazemos a Josefa Frederica, que é a nossa fofoqueira sobre saúde, é a nossa mascote lá da Policlínica Agamenon Magalhães, auxilia em atividades formativas, tanto com usuários quanto com profissionais. Quem quiser segui-la no Instagram é @josefafrederica.pan, para conhecer um pouquinho das histórias às quais ela participa, trazendo informação para os sujeitos que são implicados no cuidado dentro dos espaços de saúde e dos espaços da vida cotidiana de nossos usuários. Então, vamos lá, para a gente iniciar. Está todo mundo vendo? Todo mundo conseguindo ouvir direitinho? Tudo tranquilo, Mica. Beleza. Essa voz é de Matheus, a Escola de Saúde do Recife, que está trazendo esse apoio para a gente aqui na formação. Antemão, Brato Matheus, muito obrigado. Você ajudou muito essa formação a existir de forma rápida e recorde. Então, vamos lá.
prevenção combinada de infecções sexualmente transmissíveis, orientações para profissionais de saúde. Vemos aqui algo super interessante, o qual todos nós, quando participamos de formação de IST, temos acesso a essa ilustração, que é a representação de uma mandala de prevenção combinada. Então, essa formulação, a partir de peças que constituem esse mosaico, vão trazer para a gente alguns elementos que são fundamentais para que compreendamos uma necessidade de que múltiplas estratégias surgem como ferramentas tecnológicas que auxiliam nós, sujeitos e usuários do Sistema Único de Saúde, a aumentar o nosso leque de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai observar cada uma delas de forma breve aqui no decorrer da apresentação. No espaço de chat, vocês fiquem à vontade para colocar informações. Enquanto eu estiver apresentando, a Anne vai observando e trazendo para a gente, ou vocês podem ligar o microfone, e quando ela estiver apresentando, a gente vai fazendo o caminho inverso. Já consegui aqui a informação que, ao final, o Lucas também vai estar participando para trazer uma atualização, um apanhado da gente sobre a profilaxia pós-exposição. Bom? Então, vamos lá. O melhor método de prevenção é aquele que o indivíduo escolhe, com auxílio do profissional de saúde, que atende às suas necessidades sexuais de proteção. Nenhuma intervenção de prevenção isolada se mostrou eficaz o suficiente para reduzir novas infecções. Então, a estratégia que aparece hoje de forma mais atualizada e que o Ministério e a Organização Mundial de Saúde instituem é falar de prevenção combinada. É a reunião de múltiplas estratégias de acordo com a necessidade daquele sujeito para o qual ele terá as ferramentas de prevenção. Quando há a utilização de mais de uma estratégia, falamos em prevenção combinada. Forma muito básica de fazer uma ilustração sobre a prevenção combinada é aquela pessoa que faz a utilização do preservativo nas suas relações sexuais, seja o preservativo interno ou externo, e está com a sua vacinação em dia para hepatite B, por exemplo, que também é uma IST que pode provocar hepatite crônica. Então, ele está fazendo uso já de duas estratégias, né? Lembrando que toda essa transversalidade da prevenção combinada, ela faz com que a gente tenha uma diminuição na incidência das infecções sexualmente transmissíveis, certo? A gente vai falar muito sobre essa demanda aqui no decorrer da nossa formação, mas para sinalizar e ilustrar o que a gente tem hoje presente dentro da mandala, que será retratado no decorrer da nossa discussão, é testar pessoas para IST, HIV, profilaxia pós-exposição, que é aquela que ocorre até 72 horas após a exposição, profilaxia pré-exposição, que ela pode ser sob demanda ou de uso diário, que a gente vai conhecer um pouquinho dessa que ocorre antes da exposição, prevenir a transição vertical de ISTs, né? Tivemos aí um marco recente no Brasil do certificado, né, que recebeu da não transmissão vertical do HIV, ou seja, de mãe para o feto, imunização para a hepatite B, HPV, e nós também temos hoje para os usuários de PrEP a imunização contra a hepatite A, redução de danos, que a gente vai falar bastante na formação da tarde, de como surge essa estratégia, bem interessante, quem puder participar vai ser legal. Tratar e diagnosticar pessoas com IST, usar preservativo, seja ele masculino, feminino e gel lubrificante, que a gente vai ver que hoje a gente já tem uma nova nomenclatura e os lotes mais novos que têm saído do Ministério da Saúde já vem com a nomenclatura preservativo externo e interno. Isso foi só uma introdução, tá certo? Para início de conversa, a gente apresenta para vocês aqui nesse QR Code ao lado o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas das infecções sexualmente transmissíveis. O Departamento de IST do Ministério da Saúde, ele institui protocolos que são chamados PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas.
Esses documentos normativos, eles vão institucionalizar, dentre outras demandas, o acolhimento às pessoas com IST, o panorama epidemiológico das ISTs hoje no mundo e no nosso país, estratégias baseadas em evidência de cuidado aos usuários, instituição de tratamentos para as ISTs, segmento, monitoramento, vigilância e organização da rede de atenção à saúde. Então, o PCDT, basicamente, ele vai ser a composição desse leque de organizações para a qual aquela área técnica estará se desenvolvendo dentro daquele ponto focal, que no caso da gente aqui são as ISTs. Também teremos PCDT para PEP, PCDT para PrEP, e esse tipo de documento normativo vai nos ajudar muito, especialmente dentro do SUS, já que ele é desenvolvido dentro da realidade do SUS, para organizarmos nossas práticas de trabalho. Então, para falar sobre IST, no início da conversa, a gente precisa falar sobre sexualidade. A gente precisa compreender a sexualidade como uma das manifestações das relações sociais e das relações humanas. Então, durante muito tempo, não se falava sobre sexualidade. Compreendia-se que essa demanda existia dentro de um viés muito mais relacionado à religiosidade, quando a gente trata especificamente da Idade Média, ao processo reprodutivo. Então, não se compreendia ou não se deixava compreender, melhor assim dizendo, a sexualidade como a busca do prazer e como a busca de uma das manifestações da humanidade. Houve essa quebra na Idade Média, né? Antigamente não era tanto assim, mas no decorrer da história a gente vai ver que a sexualidade ela acaba sendo vista por diversas maneiras, compreendendo, claro, o recorte histórico, o recorte cultural e a sociedade a qual ela estava presente. Então, quando se começou a sinalizar e a falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, se tinha um conceito de doença sexualmente transmissível. Muitas das pessoas que estão aqui tiveram suas formações balizadas dentro desse conceito. Por quê? Antes da OMS fazer essa mudança de nomenclatura, que se minha cabeça não estiver muito ruim de ano, 2016, Anne vai saber melhor que eu. Houve essa transição de mudança de nomenclatura de doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível. Nesse ano mesmo, só para... Foi? Pronto. A minha ajuda do Luciano Huck, dos amigos que consultam na internet. A doença em si, como manifestação patológica dentro de um enquadramento de conjunto de sinais e sintomas, ela precisa de uma manifestação que sinalize a visibilidade daquele acometimento patológico, ou seja, a necessidade de visualizar. Então, muitas vezes a pessoa possui uma infecção latente, por exemplo, como é o caso da sífilis, mas ela não possui a manifestação de sinais e sintomas específicos daquela doença. A lesão cancroide, que é uma ferida bem durinha e indolor, que surge na região genital, que a gente vai chamar dos primeiros sinais e sintomas da sífilis, mas ela pode já ter a bactéria incubada lá no seu organismo. Então, ela possui uma infecção sexualmente transmissível, mas não necessariamente ela está manifestando sinais ou sintomas daquela doença que podem ser identificáveis a nível de exame clínico. Então, por isso, hoje nós falamos de infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas descobrem o seu diagnóstico de hepatite A, B ou C por exames. Muitas vezes a pessoa descobre o seu diagnóstico ou a reagência do seu exame para hepatite B ou C num teste rápido. Por isso é tão importante que a gente, dentro da prevenção combinada, fale sobre a testagem rápida, tá certo? Para HIV, IST e hepatites virais. Especialmente hoje, com uma evolução farmacológica muito boa, que já sinaliza processos muito bons para o tratamento das hepatites. A hepatite C já com processo de cura hoje, na instituição de tratamento precoce, e a hepatite B com uma boa
organização a partir do acompanhamento, né, da hepatite crônica, quando vem a ser causada já num tempo mais longo de curso da doença. Então, é super importante que essas tecnologias que surgem para as infecções sexualmente transmissíveis, elas são ferramentas muito boas. Demandas que nós não visualizávamos outrora. Então, resumidamente, né, isso aqui é o que o nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas das ISTs traz, que a prevenção combinada é a conjugação de diferentes ações de prevenção às ISTs, ao HIV, às hepatites virais e a seus fatores associados. Assim, sua definição está relacionada à combinação de 3 tipos de intervenção: a intervenção biomédica, a intervenção comportamental e a intervenção estrutural. A gente vai observar um pouquinho, tá certo, desses marcos que existem hoje. Quais são essas intervenções de nível comportamental e estrutural, porque nós vamos ter populações que possuem suas especificidades dentro desse cuidado às ISTs, por isso é tão importante que observemos essas intervenções estruturais e comportamentais dentro do âmbito que é individual e coletivo. Então, é super, super, super importante que a gente também aponte que essas intervenções ela não encerram as possibilidades de prevenção combinada. Quando a gente olha para essa mandalinha aqui, a gente tem um leque de 3, 4, 5, 6, 7, de 9 opções, sendo todas elas transversalizadas pelas questões das intervenções comportamentais e estruturais. Mas quando nós iremos observar a necessidade de integralidade do cuidado do SUS aos sujeitos, muitas outras demandas surgem. Então, prevenção combinada é um tema que ele se desdobra por muitas outras categorias. Por exemplo, as necessidades sociais e vulnerabilidade da população hoje que possui IST ou que está mais exposta a ter IST. Então, é um diálogo que dizemos que é interminável e que ele passa por uma problematização muito interessante e que o setor saúde, como também trazer o setor da assistência social para esse diálogo, é super importante. É uma necessidade que acaba corroborando e construindo possibilidades de cuidado para as pessoas. Então, vamos lá. Josefa Frederica traz para a gente aqui uma definição que sexo seguro, muita gente já ouviu isso daqui, né? Propagandas televisivas, em épocas de carnaval nós víamos um pouco mais, às vezes de forma distorcidas, porque tratavam a sexualidade de forma desorganizada junto à sociedade. Então, muitas vezes o material midiático observava a sexualidade não realmente como prevenção de IST, né, mas como necessidade de diminuir mortalidade, de diminuir a sexualidade das pessoas, muitas vezes a redução ao padrão normativo que nós ainda temos hoje perpetuado e tentamos desconstruir. Então, sexo seguro, muitas vezes, esteve associado ao uso de preservativos. Então, por mais que os preservativos sejam uma estratégia fundamental a ser estimulada, o seu uso possui limitações. Assim, outras medidas de prevenção são importantes e complementares para uma prática sexual segura, como as apresentadas a seguir. Estratégias aqui que são apontadas como prevenção combinada, além de usar o preservativo. O estímulo à imunização para hepatite A, hepatite B e HPV, conhecer o status sorológico de HIV das parcerias sexuais, testar regularmente para HIV e outras IST, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, PV, HIV, como prevenção e o estímulo a que aquela terapia antirretroviral, que são os medicamentos que as pessoas que possuem HIV estarão fazendo, ela tenha uma constância, tenha uma regularidade para que a gente chegue nesse famoso I igual a I, que nós falaremos um pouquinho também mais na frente, que é a pessoa indetectável igual a intransmissível, ou seja, ela não possui uma carga viral que, consequentemente, possa fazer o estímulo a uma possibilidade de exposição e contaminação por HIV de outra pessoa. Então, é super importante que nós entendamos que as tecnologias hoje, a nível de TARV,
a terapia antirretroviral, chegaram a um espaço que consegue deixar a carga viral do usuário que possui HIV indetectável. Por isso, hoje nós dizemos que aquela pessoa que vive com o HIV, mas não necessariamente ela estará com a manifestação que o HIV pode ocasionar no seu organismo, que, em alguns anos, quando não tratadas, vem com algumas infecções oportunistas ocasionadas pela AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Realizar o exame preventivo de colo do útero, que a gente tinha aqui no PCDT, a colpocitologia oncótica, né? Mas a gente já tem uma atualização que está se organizando hoje no território do Recife, da captura híbrida para o sequenciamento e rastreio do HPV. É super importante também a questão da vacinação. A gente tem hoje, até o mês de junho, que foi prorrogada pelo Ministério, a vacinação em dose única para HPV das pessoas entre 9 e 19 anos, que, consequentemente, haverá uma diminuição do câncer de colo do útero, já que a incidência maior está associada à presença do vírus HPV no organismo, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de garganta. Então, é uma possibilidade de prevenir o câncer através da vacinação, já que a associação entre esses tumores malignos e a presença do vírus HPV é muito alta. Realizar a profilaxia pré-exposição quando indicado, ou seja, qualquer pessoa que deseje fazer a PrEP, hoje tem espaço aberto. Conhecer o acesso e ter acesso aos métodos de anticoncepção e concepção, planejamento reprodutivo, né? Hoje a gente tem aí o Implanon, presente em várias unidades do Recife, uma disseminação muito grande hoje na rede, né? Uma estratégia que auxilia no planejamento reprodutivo. Também a anticoncepção de emergência, que é super importante hoje, que há a presença nas nossas maternidades. Realizar a profilaxia pós-exposição, quando indicado, ou seja, né, até 72 horas após a exposição a materiais que podem vir a ocasionar um IST, entre elas o HIV. A gente vai falar um pouco também sobre eles mais na frente. E iniciamos agora falando um pouquinho sobre comportamentos. Cadê minha amiga Anne Caroline? Estou aqui, cheguei. Pronto. Eu vou só segurar o cartaz agora. Bom dia, gente. Como o Micael me apresentou, meu nome é Anne, integro também o NEPS da Policlínica Agamenon Magalhães. E como ele já bem falou, né, sobre um pouquinho sobre a mandala, essa introdução, a gente vai abordar agora as questões, né, que integram essa mandala. Então, essa mandala foi pensada realmente como uma associação de métodos, né, para que a gente realmente faça essa combinação de fatores, né, que seriam fatores comportamentais, biomédicos, né, e estruturais, para pensar realmente a prevenção às ISTs de uma forma que a gente individualize a cada usuário, né, pensando as especificidades de cada sujeito, e não a gente fazendo uma padronização. Então, a gente pode fazer a partir, né, da escuta qualificada, né, do atendimento do nosso usuário, orientando ele a partir da melhor forma de prevenção para aquele usuário, né, para aquele contexto de vida que ele está também inserido, né. Então, essa mandala vem com esse entendimento, né, com essas questões que são os fatores, né, comportamentais, que são essa questão de, tipo, na educação em saúde, focar nessa perspectiva da educação em saúde, mostrar também a percepção de risco, né, que essa pessoa também está, né, que ela pode apresentar, ou ela pode se colocar, né, pelo comportamento, ou realmente, e fortaleça também essa autonomia, né, para que ela possa pensar e adquirir a questão da prevenção dela. Então, esses elementos, como tem aqui, elementos e características que podem estar associados ao risco de se infectar, ou desenvolver determinado agravo. Então, são a partir desse comportamento, mas, contudo, né, só nessa perspectiva de comportamento, isso a gente não encerra, né, as possibilidades realmente da infecção, né, das ISTs, enquanto questão de saúde coletiva, porque a gente tem que pensar na perspectiva, né, também das questões estruturais, tá? Pode passar, Mica, essa parte.
Então, pensando um pouquinho disso, né, eu já vou adentrando na perspectiva da população-chave, quando a política coloca, né, na perspectiva de populações-chave e populações prioritárias, né, para a gente pensar sobre o risco, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, a gente colocava, tipo, população de risco, né, então era um termo muito também, como eu posso dizer, já meio discriminatório, você já colocar um grupo de população que seria aquele grupo que estaria de risco de ter IST. E se a gente pensa numa perspectiva muito mais de saúde coletiva, né, e abrangente, todas as pessoas que fazem sexo, né, estão propensas a adquirir qualquer IST, né, então todo mundo está sujeito a adquirir um IST se você é uma pessoa que faz sexo, né, de forma consciente, esqueci a palavra agora, consentida, né? E aí, a gente vem com essa questão mesmo de população-chave, que são as populações que têm, pode passar, Mica. Acho que vem passando já um pouquinho aqui, que tem as prevalências, né, sobre as ISTs, então, a trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade, né, pessoas que são os gays e homens que fazem sexo com outros homens, as pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, a política tem que ser pensada também nessa perspectiva de prevalência, né, nessas populações, porque elas têm uma alta prevalência das ISTs comparada à população em geral, né? E aí a gente aumenta esse grau de vulnerabilidade nessa população e a política tem que ser pensada a partir disso também, com o reforço, né, da prevenção, né, das ações de prevenção e do cuidado integral. E aí a gente vem para... Pode passar. As populações prioritárias. As populações prioritárias integram muito a questão das intervenções estruturais. Então, são populações, né, de forma socialmente estabelecida ou construída, que são populações que são mais, que não são muito pensadas antigamente, vamos dizer assim, na perspectiva de integrar as políticas públicas. Então, populações que já eram muito esquecidas, muito marginalizadas, por essa sociedade de pensar a população negra, que sofre ainda a questão do racismo, a população indígena, a população ribeirinha, a população em situação de rua, né, a população jovem. Então, esses grupos são grupos que, de forma estrutural, né, são colocados de forma muito à margem do que a gente poderia pensar de integração da sociedade e políticas públicas. Então, as políticas públicas, né, a política de saúde e a política de IST, vem com esse olhar mais cuidadoso para pensar essa população, né, que são segmentos que apresentam maior vulnerabilidade, né, vulnerabilidade realmente dentro desse contexto social, né, contexto já histórico que a sociedade foi construída, né. Pode passar. E aí, como eu bem falei antes, né, a perspectiva da mandala ser baseada nessas três intervenções comportamentais, estruturais e biomédicas, né? Comportamento, como eu falei antes, vendo essa perspectiva, né, da gente pensar o comportamento da pessoa sobre se ela tem o olhar, a percepção de se colocar em risco, né, e a gente vem trabalhando com a questão da educação em saúde, né, da autonomia do usuário, para definir o melhor método de prevenção para ele. E aí vemos com o conceito de intervenções cujo foco está no comportamento dos indivíduos, como forma de evitar situações de risco, né? Com esse objetivo, né, de oferecer aos indivíduos e segmentos sociais um conjunto amplo de informações e conhecimentos e a maneira de torná-los aptos a desenvolver estratégias. Então, é a gente trabalhar mesmo essa perspectiva da educação em saúde e da autonomia do usuário, né, da melhor forma dele escolher essa prevenção.
e a estrutural, né, como eu tinha colocado também antes, que são essas ações voltadas aos fatores e condições socioculturais, né, e aí vão influenciar diretamente as vulnerabilidades desses grupos, desses indivíduos, né, tanto na perspectiva do HIV, como as outras ISTs. E aí também traz a característica de estigma, né, de população, né, que já sofre realmente discriminação social, né, que já estão, pessoas que não têm muitos direitos garantidos, então são pessoas que realmente estão nessa busca constante sobre os direitos sociais, né? E as garantias fundamentais de dignidade. Então, uma pessoa que está em situação de rua, né, se você for pensar, essa pessoa não tem, às vezes, acesso ao banho, né? A formas de higiene, né? Então, acesso à alimentação. Então, essa pessoa acaba também não só na perspectiva de você dizer assim, é só o comportamento dela que vai influenciar, né, a questão das ISTs, não, então tem a questão toda estrutural por trás, né, de todo esse histórico social que essa pessoa está envolvida, esse histórico de vida, então, vai caber muito a gente, a nossa escuta qualificada, o nosso atendimento, identificar, né, todas essas demandas que esse usuário vai trazer para a gente, a partir disso, para a gente poder estar orientando e está fornecendo para ele a melhor forma também dele estar se prevenindo, tá? Então, nessas intervenções estruturais, a gente vai falar dessa questão da, né, que são as populações que estão nesse, mais, vamos dizer, como eu falei, marginalizadas, estão à margem, estão sempre na busca constante, né, de direitos e de igualdade, de dignidade, né, sociais. Então, o enfrentamento ao racismo, o combate à LGBTQIAPN+, né, o machismo, a defesa dos direitos humanos, né, campanhas educativas e conscientização. Então, a gente vai estar sempre realmente buscando, né, essa perspectiva de lutar contra essas discriminações postas por esses grupos que já estão em sofrimento mesmo. Pode passar. Aí a pouco da mandala, né, como o Micael já bem tinha falado antes. Um pouco, pode passar. E aí a gente também vem falando sobre a perspectiva do HIV, né? Então, o HIV realmente ainda, infelizmente, a gente está em 2026, né? E a gente sempre bate o HIV é relativamente uma doença, até uma descoberta de uma doença nova, né? Um diagnóstico novo, mas que ficou muito marcado socialmente como uma questão muito discriminatória, né? Foi colocada até inicialmente, quando foi descoberto, a nomenclatura que foi dada para o HIV foi como a peste gay. Então, é uma população que a gente, por isso que a gente fala da questão estrutural também, que é uma população que ainda sofre muito preconceito, né, muita discriminação, e o próprio HIV também traz esse estigma, né, associado. Então, muitas pessoas já têm esses preconceitos. Então, né, a palavra preconceitos é um conceito já preconcebido do entendimento de que é algo que você até desconhece. Então, muitas pessoas têm, eu não vou, fulano tem HIV, se eu tocar nele eu posso adquirir HIV, né? Se eu der um abraço, se eu der um beijo na boca, eu vou ter HIV. Se eu usar a toalha, usar o talher, eu vou ter HIV. Então, são esses preconceitos que foram colocados, né, de forma socialmente mesmo difundidas, que no senso comum das pessoas, você nem imagina quando você conversa com uma pessoa e ela acha que o HIV é feito dessa forma, né, a transmissão do HIV. Então, a gente acaba fazendo muito nesse papel mesmo de profissional de saúde, trabalhar essa educação em saúde com esses usuários, de dizer, olha, o HIV vai pegar dessa forma, o HIV não pega dessa outra forma, né? Então, a gente tem que realmente trazer isso para a gente, né? Para a gente poder, enquanto profissional de saúde, incorporar essa luta com a gente também, para a gente poder acabar desmistificando muito, né? Essa discriminação e esse estigma para quem vive com HIV, né? Então, trouxe um quadrinho aqui bem simples, que a gente pode estar até utilizando, né, nas nossas abordagens também com os usuários, né, para a gente poder realmente ir trabalhando mais essa questão desse estigma, né. Aqui, ó, se pega, né, mas, pode voltar, Mica.
Então, são coisas bem básicas, né, que a gente pode estar falando, abordando, né, que as pessoas pensam um inseto, né, um espirro, toque. Então, é bem interessante mesmo da gente poder, até com imagens, com coisas bem simples, né, até a gente falando com as pessoas, a gente consegue um pouquinho ir desmistificando. Vou passar. E aí, como o Micael já tinha citado antes também, né, a gente trouxe uma questão, né, bem interessante, né, uma abordagem que a gente precisa também estar o tempo todo reforçando, né, com o tratamento, com o avanço da ciência, né, de como a gente está realmente evoluindo, assim, nessa perspectiva também do HIV, né. Eu falei até que é uma doença recentemente, assim, nova, né, por ter 40 anos, 40 e poucos, 40 anos e um pouquinho. Então, mas a ciência está aí buscando, né, mais novas tecnologias, né, já estamos aí testando vacinas, e quem sabe a gente vai evoluindo cada vez mais. E agora a gente tem essa questão de ir igual aí. Então, uma pessoa que vive com HIV, que tem a sua carga viral indetectável, ela é intransmissível, né, via sexual. Ela não vai transmitir o HIV via sexual. Então, a gente pode também trazer com essa abordagem mais dignidade às pessoas que vivem com HIV, né, mais qualidade de vida para essas pessoas, né, para poderem realmente retomar suas vidas, retomar suas relações afetivas, né, de forma muito mais segura, porque essas pessoas ficam realmente inseguras de tipo, eu não vou me relacionar mais, eu não vou ter mais um parceiro, uma parceira, né, acha que a vida ali acabou, né, com esse diagnóstico, e a gente pode trazer para ela, né, toda essa perspectiva de que vai ter, sim, uma qualidade de vida, né, de que as pessoas vão viver de forma segura, de forma tranquila, tá? Então, aí a gente trouxe essa curiosidade, né, ao longo dos últimos anos, a ciência tem demonstrado que o tratamento antirretroviral é altamente eficaz na redução da transmissão do HIV, né, e aí é isso, essa evidência é super clara, né, uma pessoa com carga viral detectável, ela é intransmissível, tá? Esse foi um estudo gigante que foi feito, né, tem aí nos anos de 2007 a 2016, e que realmente comprovou cientificamente que não há transmissão com a carga viral indetectável. Pode passar, Mica. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Parei já. Já. E então, minha gente, antes da gente entrar nas ferramentas estratégicas já por lição combinada, o que é que vocês aprenderam até agora? Vamos fazer o pequeno debate a partir das intervenções que foram citadas de forma mais genérica para poder introduzir o nosso conteúdo. Cadê o povo? Aproveitar que tem gente de diversas áreas, de diversos territórios. Como estão sendo as experiências de vocês com as ISTs? Pode ir falando, gente, para a gente fazer uma troca, né, Micael? Verdade. Tá sempre Traga as suas bonito. também, viu? Que a senhora trabalha no SAI. Sim, verdade. Por isso que eu estava até citando, assim, eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Eu trabalho em um SAI, né? E aí, por isso que eu falei também nessa perspectiva da gente, enquanto profissional de saúde, trazer essa questão da luta, né? Das pessoas que vivem com HIV. Então, a gente falar sobre essa questão de, tipo, uma abordagem tão simples, que a gente pode mostrar aquele quadrinho, né? Colorido, né? Com imagens, que a gente pode estar abordando com os nossos usuários. Eu, assim, recebo muitos, né, usuários que eu trabalho no site, que vivem com HIV, então essas pessoas vêm de outros serviços. Então, sempre que eles chegam para a gente, trazem muito essas informações de dizer, olha, eu fui para outro serviço de saúde, as pessoas me olharam torto porque sabem que eu tenho HIV, nem quiseram pegar no meu cartão, vamos dizer, né, o cartão, o documento. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, trazer essa perspectiva de a gente começar a desmistificar isso, né, nos nossos espaços, né, mesmo que a gente não vai trabalhar, vamos dizer, num site que nem eu, que só é específico para quem vive com HIV, mas, enquanto profissional de saúde, também é nosso papel, a gente também está realmente fazendo com que
nessa comunidade que a gente vive, nossos colegas de trabalho, também tenham um pouco dessa compreensão, né, desse entendimento de como é, né, de como é a transmissão, de como ocorre, de como a gente pode estar desmistificando também essa questão desse estigma, porque esse usuário chega em outro serviço de saúde e ele percebe olhares diferentes, ele percebe comportamento diferente nessa abordagem dele. Então, é bem importante mesmo que a gente possa estar tendo esse olhar, sabe, para os nossos usuários. E assim, né, Anne, que a gente, quando fala dessa demanda estrutural, que cabe até um pouco da organização do debate, de não se encontrar mais na literatura e na identificação uma organização que direcione para a gente usar pessoas como grupos de risco, né? São termos é um termo que já está totalmente em desuso, né? As intervenções que se direcionam para o comportamento, de como essas pessoas exercem sua sexualidade, elas acabam sendo muito mais importantes, sendo muito mais direcionadas quando a gente traz realmente, quando se colocava homens gays, por exemplo, como grupos de risco, né? Mas um homem gay com um parceiro fixo, por exemplo, ele teria muito menos risco do que um casal heterossexual cujo relacionamento não se dá pela base da monogamia, né? Então, existe essa questão de haver uma demanda comportamental muito mais inserida a viabilização de um ST do que aquela pessoa que a gente direcionava anteriormente como um grupo de risco. Então, é super importante que a gente, nível dessas demandas estruturais, comece a desmistificar, né, que a política pública realmente ela serve como esse parâmetro. Né? Nossa maior política pública é o SUS e ele vai se organizando em diversos programas que estruturam realmente como vai se dar essa rede de atenção. Então, trazer que o direcionamento da política pública ele está relacionado à forma como a pessoa exerce sua sexualidade, independentemente de julgamentos, quando a gente traz essa questão da integralidade do cuidado a essa pessoa, a esse ser humano, é super importante. Então, as estratégias de prevenção combinada, elas vão considerar isso tomando como marco teórico essas demandas de intervenções estruturais. Né? Mas alguém deseja falar algo? Olha, Lucas apareceu. Estou vendo ele Bom aqui. dia. Bom dia, Lucas, tudo bom? Lucas vai falar um pouquinho para a gente sobre PrEP, né, Lucas? A gente, quando chega lá, a gente puxa as informações dele. Então, vamos lá continuar nossa apresentação. Ninguém falou nada, então acredito Bom que dia. Tá ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Micael. Eu tenho uma dúvida. Bom dia, Felipe. Um prazer, eu sou agente de saúde aqui da USF Mais Mostardinha. Foi falado aí sobre o PEP, né, e sobre o PrEP. Isso. O PEP, no caso, que é um medicamento, né, que a pessoa vai ter acesso após a exposição. Né, isso, até 72 horas. E aí, como que seria a questão do PrEP? Seria o portador... A gente vai falar bem direitinho, vai entrar agora nas nossas estratégias, tá certo? Beleza. Vamos conhecer bem direitinho. Eu vou trazer um pouquinho da PrEP, o Lucas vai trazer da PEP. Vai ser bem rapidão. Vamos lá. Lucas, deixa eu só começar com as intervenções ou você já quer iniciar a PEP pra gente? Você fica à vontade. É nosso convidado. Não, pode começar, Micael. Pode dar continuidade e depois eu... Pronto, vamos lá, então. Deixa eu botar a tela inteira, fica mais fácil, que a gente quando for passar o videozinho do autoteste. Aqui, deixa eu voltar. Tá todo mundo visualizando e ouvindo? Então vamos lá, né? Quando a gente vai iniciar falando especificamente dos elementos que fazem parte da nossa prevenção combinada, a gente vai ter algumas sinalizações super importantes, relembrando que, como a gente falou, é um conjunto de ferramentas pela qual você, como profissional de saúde, faz a orientação e o usuário, dentro do seu poder de escolha, e faz uso desse arsenal. Então, dentre as estratégias que aparecem para a gente, temos os preservativos externos. A gente já vai ver nas novas embalagens, nos novos lotes, a presença do nome externo e não mais preservativo masculino, muitas vezes porque a nomenclatura se direcionada ao uso especificamente de pessoas que possuem pênis. E não necessariamente esse tipo de preservativo pode ser utilizado dessa forma. Pessoas podem fazer múltiplos usos, por exemplo, em dedos, em instrumentos para exercer sua sexualidade. Então, esse termo ele está hoje em desuso e a gente tem utilizado a nomenclatura preservativo externo. Aqui a gente tem algumas das numerações, considerando a espessura, tá certo, desse preservativo. E nós temos hoje como novidade, que chegou aqui em Recife no ano passado,
os texturizados e os sensitivos, distribuídos hoje pelo SUS, e eu acredito que presente em algumas das unidades de saúde de vocês. O preservativo interno, anteriormente chamado de feminino, trazendo aquela mesma lógica, por não ser utilizado exclusivamente por mulheres, dentro da questão de sexo biológico e de gênero. Esse preservativo, ele hoje é chamado de interno, muitas pessoas também utilizam ele para a prática de sexo anal, não necessariamente apenas vaginal. Esse preservativo, ele vai ser constituído de um material diferente, tá certo? Do preservativo externo, que é de látex, esse geralmente vai ser poliuretano. Então, são dois materiais que não combinam. Então, é super interessante que na orientação, quando a gente faça para o nosso usuário, que ambas as pessoas que estejam naquele momento de relação sexual não utilizem preservativos externos e internos ao mesmo tempo, uma vez que o atrito entre eles pode provocar rompimento e uma exposição a uma IST. Outra questão super importante a nível de orientação é que sexo oral também é sexo vaginal é sexo anal também é sexo. Então, é uma orientação que a gente, como profissional da ponta, precisa realizar, que o usuário troque o preservativo no momento em que for utilizar outro espaço para a realização da sua prática sexual. Semelhante e consoante a isso, a gente tem o gel lubrificante, que é um método que ajuda a diminuição do atrito, a diminuição de fissuras, minimiza o ressecamento e auxilia bastante para o prazer nos processos de penetração sexual. O gel lubrificante do SUS, ele é a base d'água, ele é um dos melhores que nós temos. Está disponível nas unidades, a gente consegue. Pelo menos a gente consegue. Aperrei e consegue. É uma estratégia muito interessante, tá certo? Para as pessoas que realizam prática de sexo anal por conta da região não ser lubrificada naturalmente. E sexo vaginal, muitas vezes, por determinadas dinâmicas hormonais do corpo das pessoas, haver um ressecamento fisiológico daquela área, especialmente em pessoas com vagina que estão ali no climatério, entrando na menopausa. Testes rápidos, outra estratégia muito interessante que a gente vai ter lá no nosso carnaval, a disponibilidade de testes para HIV, sífilis, hepatites B e C. São testes que as pessoas utilizam como tecnologia para ter acesso e, a partir disso, conseguem ter organização da sua dinâmica de tratamento, considerando que muitas das pessoas que estão fazendo o teste rápido desconhecem se elas possuem uma IST ou não. Isso acontece especialmente com as hepatites, né? Esses testes, eles têm uma especificidade muito grande para a reagência, vai mudar de acordo com o fabricante, mas é muito importante que a gente sinalize que a pessoa que possui já teve um tratamento para sífilis, né, o padrão inicial com bezetacil ou dessensibilização para gestantes com penicilina oral, é interessantíssimo, porque muitas vezes esse teste ele vai dar reagente pela pessoa possuir uma cicatriz. Não quer dizer que ela possui a sífilis ativa, mas aquela cicatriz sorológica da presença da bactéria no seu organismo, ela pode sinalizar que aquele teste ele vai dar reagente, mas não necessariamente ela possui sífilis. Então, é importante que faça-se o controle com o exame de VDRL, e quando aquele usuário chega para a gente e fez um exame de VDRL, a gente pede para ele guardar para sempre, porque ele vai ser o radar para a gente sinalizar uma possibilidade de tratamento ou não. Os testes rápidos são super importantes também para a demanda do HIV, porque hoje, quando a gente tem 2 testes rápidos de HIV reagentes, a gente já considera a necessidade daquela pessoa ser encaminhada para o SAI para iniciar o seu. Teu microfone ficou desligado, Micael. Eu falei até onde, minha gente? Voltou? Voltou. Foi pouca coisa, Voltou Micael. agora. Foi. Tá. Pronto. Então, né, com relação aos testes rápidos para HIV, né, a gente precisa de 2 fabricantes diferentes para poder ter 2 reagentes daquele teste. Quando há discordância, realiza-se novamente os testes,
percebendo a discordância, a gente caminha para o serviço de referência para a realização de sorologia. Então, os testes rápidos surgem para a gente como ferramentas muito potentes, porque antes os testes rápidos era muito mais complexo as pessoas terem acesso ao tratamento para HIV por não terem o diagnóstico. Então, essa descentralização dos testes pelas unidades de saúde e no carnaval também pelas atividades volantes auxilia bastante, né? Quem trabalha nas testagens tem a possibilidade de observar o quanto essa ação ela é efetiva e, felizmente, é algo que está bem descentralizado no território. Então, a depender muito do fabricante, mas a leitura é feita em até 30 minutos, né? Sempre é preciso ter pelo menos a linha de controle dentro desse teste, que é uma linhazinha que vai surgir para dizer que aquele teste é válido, e surgindo mais uma outra linha, independente da potência da coloração dentro do teste, a gente vai considerar ele reagente e vai sinalizar as intervenções corretas. Para os profissionais que estão no território, é super importante saber e estimular as pessoas a realizarem as suas testagens rápidas para IST. Isso é direito de todo usuário, é direito de todo sujeito dentro do SUS, e é importante que esse estímulo ele esteja presente dentro das visitas domiciliares, nas consultas no território, nas atividades formativas, no momento em que utilizamos equipamentos sociais. Então, teste rápido, oferta constante para os usuários. O autoteste. Essa ferramenta tecnológica hoje ela é distribuída em algumas unidades de saúde. Lá na nossa unidade, o usuário ele sai com o autoteste quando ele pega os medicamentos para profilaxia pós-exposição. O autoteste, ele muitas vezes, para o usuário, acontece de forma mais individualizada, mais sigilosa, porque ele tem a oportunidade de realizá-lo na tranquilidade do seu espaço mais protegido, caso ele assim entenda, né? Então, no autoteste, que é essa caixinha aqui, vai ter um QR Code. Como eu, Micael, acho mais tranquila a orientação para o usuário. Olhe o QR Code, escaneie com o celular para ver o vídeo tutorial com o instrutivo. Eu acho mais tranquilo do que pegar a bula instrutiva do teste e ler, porque é muito grande. E muitas pessoas desconhecem o autoteste, né? A gente também faz a distribuição dele nas atividades dos polos itinerantes do carnaval. Então, esse autoteste ele é feito com fluido oral, em possibilidade de resultado reagente daquele fluido oral, procurar o serviço de saúde para a gente realizar os testes rápidos. Aqui a gente tem um vídeo que indica como se faz esse autoteste, já com essa embalagenzinha nova. Deixa eu abrir aqui para a gente. Acho que não para. Então, né, esse teste ele vai dar um resultado em até 20 minutos. Quando a gente faz a abertura do teste, a gente vai observar que ele possui alguns elementos que são importantes, entre o tubo, a tirinha, o gabarito, que é essa caixinha com o cartão, e o saquinho para poder descartar os materiais que foram utilizados no teste. Entre ler o guia e ver o vídeo, eu acho mais fácil ver o vídeo. 30 minutos antes, não fumar, não comer e não usar produtos de higiene oral, certo? Retira próteses ou dentaduras que a pessoa tem nas gengivas. Bochechos com água durante 1 minuto. Você vai virar o tubo 3 vezes para fazer a dissolução daquele diluente, que vai ser o reagente para o nosso teste. A gente tira a tampinha dele e vai colocar esse tubinho penduradinho nesse buraquinho que vai ter dentro do teste. Caso o líquido derrame, não se utiliza mais o teste porque a gente perdeu a solução reagente. Retiramos o suave sem mexer na área de coleta, que vai ser a pontinha. Vamos passar em cima da gengiva na parte superior 10 vezes e na parte inferior mais 10 vezes.
Pegamos o suave e colocamos dentro do tubo, fazendo movimentos de cima para baixo 10 vezes, e vamos fazer a retirada desse suave. Pressiona na parede. Pegamos a linha dentro da embalagem, sem pegar na parte da linhazinha embaixo, e colocamos ela dentro do tubo. Percebam que tem um gabaritozinho em cima do teste, tá vendo? Em 20 minutos, retiramos a tira e colocamos ela no meio, certo? Então, o gabarito ele vai dizer para a gente o controle, que é a primeira linha, ou seja, aquele teste é válido. Duas linhas aparecendo, pode haver uma infecção, tá certo? Ele diz que é reagente, mesmo que aquela linha seja fraca. Se a linha C não aparece, o teste não está funcionando. Resultado reagente, orientamos a busca do serviço de saúde para exames complementares. E, posteriormente, se coloca tudo dentro do saquinho, que ele é pretinho, ele tem um invólucro com lacre, colamos, guardamos e descartamos em espaço adequado. Muita gente não conhece, é importante que até nós, como usuários do SUS, né, e sujeitos que também estão implicados na política de saúde, tenhamos a oportunidade de realizar o autoteste até para conhecer e fazermos a orientação adequada para os nossos usuários. Aqui, só uma revisão, tá certo? Quando a gente tem a linha C, que é a de controle coloridinha, o teste ele é válido, é um teste que deu não reagente para o HIV. Quando as duas linhas estão coradas, a gente tem um teste válido e que deu reagente para o HIV. Então, ela precisa procurar o serviço de saúde. Quando a linha C ela não pinta, não cora, o teste não é válido, a gente precisa refazer porque houve algum problema, ou de lote ou de execução. Tá bom? Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Tá aqui para compartilhar, tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui. Parei. A Adriana trouxe um questionamento, Micael. Ah, sim, cadê? E Cláudia também, sobre a sífilis, anteriormente. Ah, pronto, a Adriana falou, né, do autoteste não ser Isso. muito viável, pois a probabilidade de um resultado não verdadeiro são grandes, muitas exigências e passos cuidadosamente a serem seguidos. Essa demanda do autoteste, realmente, para as pessoas que fazem, a gente tem relatos de usuário que é complicado de ser feito. Né? A primeira vez que eu fiz, eu realmente achei muito complexo realmente fazer esse autoteste. Todavia, é super importante que a gente explique bem a parte da interpretação, né, de quando aquela linha controle ela vai estar coradinha para sinalizar que aquele teste ele é válido. De toda forma, o autoteste ele não surge como uma ferramenta diagnóstica, tá bom? Ele é uma ferramenta, ele é um elemento dos testes rápidos que auxilia nós como profissionais de saúde e aquele usuário também dentro do empoderamento de seu autocuidado. Então, isso é bem importante porque os usuários, eles acabam muitas vezes ficando com aquele espaço mais protegido para a realização do autoteste, considerando que alguns possuem demandas que realmente não querem procurar um serviço de saúde, e nessa consciência de reatividade ou reagência desse teste, ele vai estar com a necessidade de procura do serviço. A gente só lembra que ele não é diagnóstico, tá certo? Quem falou da sífilis? Existem pessoas que tratam sífilis com bezetacil e mesmo assim a titulação sobe na gestação e até RN de mães corretamente tratadas nascem com títulos altos, resultando em tratamento para sífilis congênita. Verdade. A gente tem esses casos dentro da nossa rede, especialmente quem trabalha em maternidade consegue visualizar isso, e é interessante que o processo de vigilância para essa gestante dentro do território, ele consiga realmente se tornar ainda mais efetivo do que já é, né? Por considerar que a sífilis na gestação hoje em Recife é um problema gigantesco,
Sífilis congênita também nós temos, especialmente quem está aí nas maternidades. E eu acho que o Lucas pode até explicar para tu com relação a essa questão, se há o protocolo mais atualizado ou não para tratamento de sífilis em gestante, né? O que a gente tem hoje é que realmente ele deve ser feito com benzetacil e a dessensibilização ela ocorre no Hospital da Mulher do Recife, com penicilina oral para gestante. Se mantém isso, Micael. Assim, a bezetacil, né, a penicilina ainda é o melhor tratamento para sífilis. Realmente, só quando tem uma reação importante, que a gente não consiga fazer dessensibilização, que a gente faz a doxiciclina, que no caso da gestação a gente não consegue fazer, né, que é contraindicada. Essa questão do VDRL, realmente, ela pode vir alterada na gestação, é um dos fatores de confundimento para a gente, mas, assim, não é tão comum, assim. Quem trabalha em maternidade termina vendo mais, mas, na dúvida, realmente vai ter que tratar como sífilis congênita, né, que a gente sabe as sequelas que pode ter, e a gente realmente é um diagnóstico de exceção, né, de exclusão, a alteração do VDRL. Geralmente a gente tem a garantia de que foi feito o tratamento, né, com as 3 doses da bezetacil, a gente tem a garantia maior de que a criança não tenha sífilis congênita, mas mesmo vindo com a titulação alterada, realmente o neonatologista e o médico obstetra termina optando por tratar a criança e a mãe, na dúvida. Bom, posso começar aqui? Pode ficar à vontade. Beleza, simbora. Só tentar passar aqui. Não estou conseguindo passar. Passou. Pronto, ok, tá tentando aqui. Então, minha apresentação hoje, né, é falando mais sobre a PEP, especificamente, que é a profilaxia pós-exposição, né, a exposição sexual, ao acidente ocupacional, a violência sexual. Então, tudo isso são situações que a gente vai falar sobre PEP e vai ter as indicações para isso, né. Só me apresentando aqui, para quem não me conhece, eu sou Lucas Caeté, eu sou médico infectologista pelo Hospital das Clínicas, aqui de Pernambuco, sou médico hepatologista também pelo Instituto de Medicina Integral aqui de Pernambuco, IMIP, e atualmente sou médico infectologista, né, vinculada à CESAL Recife, eu estou na Policlínica Alberto Seib, no site Josefa Severina Conceição, que foi inaugurado ano passado. Também faço parte da ONG HF, da Clínica do Homem, e também sou médico infectologista, coordenador médico pela Secretaria de Saúde aqui do Estado de Pernambuco. Então, em relação à profilaxia pós-exposição, né, a PEP, ela é uma profilaxia não só para o HIV, né? Quando a gente fala PEP, a gente lembra primeiro do HIV, mas também tem as outras ISTs relacionadas também, que têm suas profilaxias específicas, né? As hepatites virais, a sífilis e outras ISTs, que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções após potencial exposição de risco. Então, recomenda para exposições sexuais consentidas e não consentidas, que são as violências sexuais, e acidentes com materiais biológicos, né? Acidentes ocupacionais, muito comum para nós, profissionais de saúde. Então, recomenda o início imediato da PEP em até 72 horas após a última exposição de risco. Então, na profilaxia pós-exposição, na PEP, a gente vai avaliar, tem os 4 passos para a gente avaliar a indicação da PEP, né? Primeiro, a gente vai ver o tipo de material biológico, se é de risco para transmissão, para HIV, hepatite B e C, tá? Além do material biológico, a gente vai ver o tipo de exposição, se é de risco. Além do tipo de exposição, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, se é menor que 72 horas. Se a pessoa exposta é não reagente também à hepatite B, C e HIV no momento do atendimento. Por isso que, para a gente prescrever, né, as medicações da PEP, a gente precisa fazer os testes rápidos. Porque se você tiver um diagnóstico específico de HIV ali, não adianta fazer a PEP, você já vai começar o antirretroviral, né, o tratamento. E para hepatite B e C, você não vai fazer profilaxia, você também vai ter indicação de avaliar o início do tratamento. Nessa situação, né, quando você avalia esses quatro passos, se todas as respostas foram sim, a PEP está indicada. E eu vou detalhar um pouquinho cada um desses tópicos. Então, o tipo de material biológico,
se tem risco ou não de transmissão do HIV. Então, as matérias biológicas com risco de transmissão para o HIV são o sangue, né, as secreções genitais, então sêmen, fluidos vaginais, os líquidos de serosas, então líquido peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico e líquor. Né? Isso é uma dúvida frequente, né, esses tipos de materiais, em relação principalmente a acidente ocupacional. Né? Quando a gente vai avaliar aquele acidente, se ele é um acidente de risco ou não, a gente tem que avaliar qual foi o material que você teve contato. Então, materiais biológicos sem risco de transmissão, a gente vai ter o suor, a lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais. Esses materiais não são de risco para transmissão, né, do HIV e das hepatites. Mas nas situações em que esses materiais que não são de risco, eles tiverem, você evidenciar a presença de sangue, né, então ele já se torna um material de risco. Então, é importante esse relato, quando o profissional de saúde ele for na unidade buscar atendimento da PEP por um acidente ocupacional, informar o tipo de material para a gente analisar a indicação ou não da PEP. Tipos de exposição com esse risco de transmissão em relação, a gente falou do material, agora é o tipo de exposição. Então, exposição com risco de transmissão para o HIV, a gente tem a exposição percutânea, membranas mucosas, exposição sexual desprotegida, né, sem uso de preservativo, exposição cutânea em pele não íntegra, mordedura com presença de sangue. Então, todo esse tipo de exposição, eles têm risco para a transmissão para o HIV e para as hepatites, tá? B e C. Exposição sem risco de transmissão do HIV, cutânea em pele íntegra, então você teve contato do sangue do paciente, ele bateu, por exemplo, no seu braço, na sua mão, mas não tem nenhum tipo de corte na sua mão, no seu braço, não vai ser uma exposição de risco, né? Você vai fazer a lavagem, mas aquilo ali você não vai pegar o HIV, ou hepatite B ou C, por meio da pele. E mordedura sem a presença de sangue também não é exposição de risco para HIV, hepatite B e C, tá? Então, no acidente ocupacional, né, o que é o acidente ocupacional? Né? É uma situação em que há acidente ligado à atividade laboral com material biológico. Né? Deve-se identificar situações e práticas de risco e apoiar o planejamento para a redução de risco de acidentes, problematizando possíveis aspectos como carga de trabalho, disponibilidade e uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e de instrumentos performantes com dispositivos de segurança. Então, o acidente ocupacional, né, nas unidades de saúde, é sempre importante a notificação desse acidente ocupacional, porque a partir daí a gente vai tirar, juntamente a medicina do trabalho, a enfermagem do trabalho, né, a medicina de segurança, ela vai tirar medidas a partir daí, né, de educação permanente, de melhorias no processo de trabalho, para evitar esses acidentes. Então, é importante a notificação para a gente identificar a frequência dos acidentes nessas unidades de saúde. Então, acidente ocupacional, né? Cuidados imediatos que a gente deve ter. Então, manter a calma, que são acidentes que a gente vai ver, eu vou mostrar um pouco mais adiante um slide, que o risco de transmissibilidade é muito baixo, mas alguns cuidados a gente deve ter de imediato. Então, exposições percutânea e cutânea, a gente vai fazer uma lavagem exaustiva, né, do local exposto com água e sabão, ou soluções antissépticas degermantes, não espremer a região isolada, né? Aquela região você não deve friccionar, não lavar, né, para tirar o excesso de material que tem ali. Se for uma exposição envolvendo mucosas, olho, boca, nariz, que é muito comum, né? Cair um líquido, bater um sangue, bater algum tipo de líquido no procedimento cirúrgico, no procedimento que você esteja fazendo, você vai lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica. Né? Aqui, no caso, em mucosa, a gente não vai usar nem sabão, nem solução antisséptica. Tá? Estão contraindicados procedimentos que ampliem a área exposta. Então, não realizar nenhum tipo de corte, de injeção local, utilizar nenhuma solução irritante, como éter, hipoclorito ou glutaraldeído, tá? Então, aqui é a ficha de notificação que a gente tem do SINAM, né, que é acidente de trabalho com exposição a material biológico, que deve ser, nesse caso de acidente ocupacional, elas devem ser preenchidas. Em relação à violência sexual, a gente tem a prevalência de ST em situações de violência sexual é elevada, certo? O risco de infecção depende de diversas variáveis. O tipo de violência sofrida, se é uma violência que foi vaginal, anal, oral, o número de agressores,
o tempo de exposição, se foi uma violência única, se é uma violência que vem ocorrendo com a frequência, né, múltipla ou crônica, a ocorrência de traumatismos genitais, né, que facilitam a entrada de outras infecções sexuais, né, o risco de se torna maior quando você tem uma úlcera ou uma ferida, de você adquirir o vírus do HIV, das hepatites, a idade, a suscetibilidade da pessoa. Então, a gente sabe que crianças que não têm um sistema totalmente desenvolvido, anatômico, né, elas têm um risco maior de ter um tipo de laceração, de ter um tipo de rompimento, de ter uma infecção sexual nesse tipo de violência, tá? A condição imenal e a presença de STs ou úlceras genitais prévias, principalmente do agressor, né? Em relação à violência sexual, a gente vai falar de PEP e também lembrar, né, que o Michael até falou já na apresentação, da anticoncepção de emergência, né? Então, é importantíssimo o acolhimento da pessoa exposta, né, que deve ocorrer no lugar adequado, que garanta direito à privacidade, né? Então, esse acolhimento é extremamente importante à violência. Então, você já vai receber uma vítima que já está fragilizada. Então, esse acolhimento, sentir segurança com o profissional, né, é extremamente importante. Lembrando aqui, eu coloquei a lei 12.845 de 2013, né, que o atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual, evitando-se, assim, encaminhamentos e transferências desnecessárias. Então, se eu estou naquela unidade, eu devo fazer o máximo de condutas ali, né? O que realmente eu não consegui fazer ali, eu devo encaminhar para outro serviço. Mas, assim, a gente tentar ser o mais resolutivo possível no nosso serviço. Todas as situações de expulsão ao HIV constituem atendimento de urgência, né? Por isso que a gente está conversando aqui com a equipe de policlínica, as equipes de UPA, para entender que a PEP, ela não é um atendimento ambulatorial, ela precisa ser um atendimento em unidade de urgência e emergência, pelo tempo transcorrido para a gente efetivar esse tratamento adequado, essa profilaxia. Então, a PEP, para outros STs não virais, ela pode eventualmente ser postergada, né? Mas recomenda a sua realização imediata sempre que possível. Então, a PEP, a gente fala profilaxia pós-exposição ao HIV. Então, o HIV aqui realmente é uma prioridade, porque a gente necessita fazer até 72 horas. Passou desse período, a gente não tem indicação mais de fazer a medicação PEP para o HIV. As outras infecções não virais, que eu vou falar um pouquinho, vou mostrar uma tabelinha mais aqui na frente, a clamídia, a gonorreia, a sífilis, elas podem até ser postergadas para outro momento você fazer essa profilaxia, se não tiver na unidade, se não conseguir fazer naquele momento. Mas do HIV, realmente, ela se torna uma unidade, uma medida de urgência, né? Então, aqui eu trago essa tabela, certo? Todas essas tabelas que eu estou trazendo, esse material, são do PCDT, né, 2024, do Ministério da Saúde, Protocolo Clínico, Diretrizes Terapêuticas da PEP, e também do Protocolo Clínico do PCDT IST de 2020, tá? Então, são dois materiais muito importantes para a gente que trabalha com a parte de prevenção, com a parte de IST, e são materiais bem didáticos, bem interessantes de se estudar. Então, aqui eu trago essa tabela, que fala da profilaxia de IST não virais em situação de violência sexual e também de exposição sexual consentida, tá? Então, das ISTs, a gente tem a sífilis, que a gente tem a aplicação da bezetacil, né, dose única, como prevenção. A gonorreia, que a gente faz a aplicação da ceftriaxone com azitromicina. A infecção por clamídia, especificamente, é só azitromicina. E a profilaxia para tricomoníase com metronidazol, tá? Então, essas infecções, bactéria ou por outros parasitas como tricomonas, a gente também pode ofertar ao paciente. Além disso, a anticoncepção de emergência, né? A primeira escolha é o levonorgestrel, certo? E o método IUSP seria uma segunda escolha, porque é uma profilaxia combinada, tem mais efeitos adversos, mais interações medicamentosas, mas a gente saber que é importante também fornecer no caso de violência sexual. Outra medida, né, que a gente pode, que é uma medida profilática também, é a vacinação contra HPV. Então, se a vítima, né, de violência sexual não tem relato de vacinação contra HPV, tem a vacinação incompleta, ela tem direito a fazer essa vacinação dentro da idade de 9 a 45 anos, tanto homem quanto mulheres, tá?
Então, a profilaxia pós-exposição, especificamente, né, é o primeiro atendimento após a exposição de risco ao HIV, é uma urgência, como eu falei. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes da exposição de risco. Então, toda exposição a gente deve orientar o mais rápido possível buscar a unidade. Né? Não esperar as 72 horas, porque às vezes espera 72 horas, vai chegar na unidade, vai esperar o atendimento na unidade, pronto, passou já o período. Então, e também a resposta, né, à profilaxia, ela é melhor quanto mais precoce for realizada. Então, isso traz uma segurança também para a gente de realizar da forma mais precoce possível. Quando indicada a PEP, né, o esquema antirretroviral deve ser estruturado com comprimidos conformulados, né, tenofovir lamivudina, né, 300/300, um comprimido, com dolutegravir de 50 miligramas ao dia. Esse é o tratamento padrão também antirretroviral de início para as pessoas que adquirirem o vírus do HIV, né. Então, é a mesma medicação. Então, a duração da PEP, lembrando, são 28 dias, né? Tomar esses 2 comprimidos, não tem um horário específico para a tomada, né? Um horário que fique mais conveniente para o paciente, para a pessoa. Lembrar de alguns eventos adversos que devem ser alertados, né? Então, algumas pessoas podem sentir dor de cabeça, enjoo, dor abdominal, diarreia, alteração do sono, sonolência ou insônia. São sintomas que são raros, mas podem acontecer e é importante a gente alertar que geralmente ocorrem nos primeiros dias, que depois esses eventos adversos, eles são superados. Então, falando agora, além da profilaxia para o HIV, a profilaxia, a PEP específica para a hepatite B, né? Então, a gente vai testar a hepatite B. Se a pessoa exposta não for vacinada, ou estiver com a vacinação incompleta, ela deve ser vacinada ou continuar a imunização, certo? Para a hepatite B. Então, a gente vai avaliar na hepatite B a fonte, certo? Pessoas presumidamente suscetíveis, expostas por pessoas infectadas por hepatite B. Então, se eu tenho, por exemplo, um acidente ocupacional na unidade, que eu sei que aquele paciente, aqueles pacientes que frequentam aquela unidade, eles são pacientes que são portadores de hepatite B, eu vou ter indicação de fazer a imunoglobulina, caso eu não esteja protegido por vacina. Lembrando que a proteção por vacina, para nós profissionais de saúde, é importantíssimo a gente dosar o anti-HBs, né? Que é um anticorpo que mostra proteção para a hepatite B. Esse anti-HBs deve estar acima de 10, né? Então, a gente faz o esquema vacinal com 3 doses. Depois de um mês da terceira dose, a gente dosa o anti-HBs. Se esse anti-HBs não estiver positivo ainda, a gente deve fazer ou uma dose adicional e testar novamente o anti-HBs, ou fazer mais 3 doses, né? É importantíssimo para a gente, como profissional de saúde, que tem um risco maior de acidente ocupacional, realmente estar protegido para a hepatite B. Porque o risco de transmissão da hepatite B, inclusive, é maior do que do HIV no acidente laboral, tá? Além disso, de pessoas suscetíveis que a gente vai avaliar, né, a hepatite B, grupos pertencentes a grupo de alto risco de infecção para hepatite B, né? Então, grupos de risco, então, por exemplo, são grupos maiores, população que a gente vê em estatística, né? Privadas de liberdade, situação de rua, usuários de drogas, né? Drogas ilícitas, drogas recreativas. Então, tem um risco maior, né? De drogas injetáveis, principalmente, né? Para hepatite B e C, um risco maior de ter hepatite B. Então, se você não está imune, a gente tem que avaliar a necessidade de imunoglobulina para hepatite B o mais precocemente possível, mas tem indicação até os 14 dias da exposição. Profilaxia pós-exposição para hepatite C, lembrando, a hepatite C é o principal agente etiológico da cirrose hepática, né? E de transplante hepático no mundo ocidental. Então, é uma hepatite extremamente grave se a gente não diagnosticar de forma precoce, né? E se a gente não tratar também essa hepatite. Lembrando que não há vacinação para hepatite C, né? Então, de forma preventiva para hepatite C, a gente não tem nenhuma medicação específica, tá? A gente alerta o uso do EPI, o uso adequado de preservativo, o não compartilhamento de instrumentos perfurocortantes, objetos de higiene pessoal, como escova de dente, alicate de unha, lâmina de barbear ou depilar. Isso tanto para hepatite C como para hepatite B são formas de prevenção, tá? Em relação à profilaxia para tétano, né? Então, as pessoas que tenham sofrido mordeduras, lesões ou cortes, devem ser avaliadas com a necessidade de imunização para tétano, né?
O tétano, a gente sabe que a imunização para tétano, a dose de reforço para o tétano de 10 em 10 anos. Se ocorrer algum acidente ocupacional com pérfuro cortante ou mordida, esse tempo ele cai para 5 anos. Então, você deve checar se a sua vacina ela tem mais ou menos de 5 anos. Se ela tiver mais de 5 anos, você tem indicação de fazer uma dose de reforço para tétano, como profilaxia. Então, esse slide eu acho extremamente importante, né, porque no acidente ocupacional, na exposição de risco, as pessoas se aperreiam, né, se atentam muito ao HIV. Mas a transmissibilidade, né, e a viabilidade da hepatite B é muito maior, né? Então, a hepatite B, por exemplo, ela fica nos objetos, né, contaminantes até 7 dias viáveis. Então, se você tem uma agulha ali que está 7 dias naquela caixinha de pérfuro cortante, você se furou nela, você tem o risco de adquirir a hepatite B maior do que a hepatite C e maior do que a HIV. A hepatite C, ela fica até 72 horas no ambiente e o HIV até 1 hora de viabilidade. Então, isso é importante a gente alertar a importância da vacinação para a hepatite B e cuidados também com as hepatites, que às vezes são esquecidas. Então, resumindo, né, a profilaxia após exposição para a PEP, né, para a hepatite B, a gente tem a vacinação e a imunoglobulina. Para a hepatite C, a gente tem a testagem, né, que deve ser feita no momento do acidente, 30 dias após, também para ter uma garantia. E o HIV, a gente tem um antirretroviral, que é a PEP para o HIV, por 28 dias. E no atendimento da PEP, né, a gente tem a importância desse fluxo de atendimento, né, o acolhimento, né, saber acolher, manter o sigilo do paciente, né, a gente vê algumas unidades ocorrendo alguns desfechos muito ruins, né, de experiência que os pacientes trazem para a gente, de chegar na recepção e dizer, você é expulsão sexual, você é o quê? E assim, manter o sigilo do paciente, né? Então, quando você tem uma expulsão sexual, você já passa por uma situação difícil, né? Que você se expôs, você às vezes está com uma infecção sexual ali. Então, tem uma fragilidade da pessoa que está chegando, que deve ter um acolhimento, né? Uma atenção especial, e isso é extremamente importante, né? Nas nossas unidades. Depois passar por um processo de triagem, né? Para ver se esse acidente ocupacional, sexual, ele entra dentro daquelas 72 horas, se tem realmente indicação, realizar a testagem, a partir da testagem, o aconselhamento, encaminhamentos, se necessário, e o segmento desse paciente. O segmento pós-PEP não tem, assim, grandes mistérios, o que é importante a gente fazer é, no término das medicações, a gente repetir a testagem, né? Porque a gente sabe a janela imunológica, naquele período de 30 dias, né? Você ainda pode positivar um exame inicialmente negativo, mas sendo negativo, o paciente recebe alta com as orientações de prevenir o acidente ocupacional, em relação à prevenção de novas exposições sexuais, a gente falar com o paciente que faça muita PEP, né, que busque muita PEP, oportunizar, né, buscar a PrEP, que é outra ferramenta, né, de prevenção combinada, e também de violência sexual, da gente entender aquilo ali, violência sexual, que é uma coisa muito maior, mais ampla, que a gente deve associar a outros setores além da saúde, claro. A profilaxia pós-exposição, para consultar os serviços que estão disponibilizando a PEP, a gente tem um QR Code aqui do Ministério da Saúde, que mostra todos os serviços que tem PEP, né, no Brasil todo. A gente, além do Ministério, a gente também tem esse cartaz daqui da PEP, da nossa Prefeitura de Recife, que traz os serviços disponíveis, né? Então, a gente tem a Barros Lima também disponível, Policlínica, Aldo Marques, Agamenon Magalhães e a Mauri Coutinho também, como disponibilização para PEP, além das nossas UPAs também, que elas têm, que devem também fornecer esse tipo de atendimento. Aqui é um cartaz que eu trago do Estado, também com vários serviços, no caso CTAs, que se for necessário fazer as testagens, e muitos dos CTAs também fazem já a PEP, e os SAIs também, né, tanto os SAIs estaduais como municipais. Essa lista está disponível também no site da Secretaria do Estado. E prevenção combinada, não vou me atentar muito a ela, que Micael e Anne já falaram muito bem sobre ela, né, a gente sabe, a gente tem a mandala da prevenção, e que a gente tudo é importante nessa mandala, né? Então, quando a gente fala de prevenção combinada, é a estratégia de prevenção. Nada isolado, a gente vê que é eficaz, assim, o uso do preservativo, por mais que você use
Às vezes alguém falha naquele uso do preservativo, né? Então, a gente tem outras estratégias também importantes. A gente falar sobre vacinação, principalmente para as populações que têm acesso, vacinação para hepatite A, para hepatite B, para HPV, são 3 vírus que podem ser adquiridos na infecção, como infecção sexual, a PEP, a PrEP, né? O tratamento antirretroviral, objetivando a carga viral indetectável, saber que I é igual indetectável, igual a intransmissível, né? O uso do gel lubrificante. Então, várias estratégias dessas que a gente deve sempre oferecer aos nossos usuários, tá? Com proteção. Aqui é a referência bibliográfica que eu falei para vocês, né? O protocolo da PEP 2024, o protocolo de ST, que é de 2020, teve uma atualização em 2022, certo? Que isso aí está também disponível pelo nosso Ministério da Saúde. Aqui é um curso de profilaxia PEP e PrEP, também de 30 horas, que é fornecido pela Secretaria daqui de Saúde do Estado, quem tiver interesse em aprofundar a temática. Trouxe a mensagem final aqui, né, que é a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Então, a partir do momento que a gente começa a adquirir, né, novos conhecimentos, a gente colocar na nossa prática é extremamente importante, difundir, né, isso para outras pessoas, que isso melhora a nossa assistência, melhora a nossa contribuição a nossos usuários, e que a gente, eu acho que tem um objetivo aqui comum, né, que esse acolhimento, esse atendimento cada vez melhor, né, tanto técnico como humano, para nossos usuários. Agradecer aqui as equipes, né, tanto da vigilância, do qual faço parte, e também da assistência, que também faço parte aqui de Recife, e a todo mundo pela atenção, e estou aqui disposto a dúvidas que surgirem. Obrigado, pessoal. Lucas, eu vou te aperrear tanto, prepara. Tu vai ser meu telesaúde. Estamos juntos. Alguém quer trazer alguma dúvida para Lucas sobre PEP, para a gente partir para os outros elementos da prevenção combinada? A Iris tinha até falado, Micael, sobre PrEP também, mas eu achei que ia ficar muito extenso. Eu vou trazer de forma só bem rápida mesmo para o pessoal conhecer. Mas é rápido para a gente. Para você ficar uma coisa profunda também, sabe? E dizer mais das estratégias. Uhum. Lucas, super importante, que é uma dúvida que chega muito no nosso serviço, né? Eu acho que você será convidado a fazer uma atividade sobre essa, para reforçar como infectologista que a PEP ela é um serviço de urgência e não ambulatorial. No nosso serviço, né, que é a Policlínica Agamenon Magalhães, que oferta a PEP, já, inclusive eu acho que é o que dispensa mais PEP aqui em Recife, nas policlínicas, chegam usuários para fazer PEP rotineiramente. A gente já teve usuário que fez 6 vezes no ano PEP, né? E chega muito aquela dúvida do profissional, e pode, não pode, e as repercussões hepáticas, hemodinâmicas e afins. Pode ou não pode? Certo. Pronto, a PEP, né, é a mesma medicação do antirretroviral. Então, ela pode realmente, se for feita de forma contínua, assim como os antirretrovirais, que é forma de contínua no tratamento do HIV, trazer algumas alterações, que a alteração principal para a gente são alterações na função renal, né, ureia, creatinina e somato de urina que a gente vai acompanhar, e das transaminases hepáticas. E caso tenha alguma alteração, a gente tem que modificar essa estratégia da PEP ou antirretroviral, que a gente também tem outras possibilidades de realizar, não só essa medicação fixa. A gente tem outros antirretrovirais que a gente pode ser utilizado como estratégia de PEP, se tiver alguma alteração dessa. Agora, o que é mais importante, se tem uma busca frequente da PEP, é a gente começar a estimular o uso da PrEP, né, que é a profilaxia para a exposição para o HIV, porque você pode usar ela sob demanda ou de forma contínua, né, mas como estratégia mais eficaz. Aquele paciente, aquele usuário, está mostrando para a gente que ele está tendo muita exposição ali, que a gente precisa ter outras estratégias. A PrEP, ela não tem nenhum grupo de risco, como você falou, Micael, não existe esse grupo de risco, existem comportamentos de risco, né, que a gente levanta. Então, a PrEP, ela está indicada quando você não usa sempre o preservativo, quando tem uma insegurança na relação sexual, que tem gente que tem, por exemplo, tem pacientes que são diferentes, né, um vive com HIV, outro não, que o que não vive com HIV não se sente seguro de não ter relação sem o preservativo, e opta por fazer a PrEP, e pode fazer, não tem problema. A indicação da PrEP é o usuário que vai dizer, eu quero fazer a PrEP, né? Ele estando a partir dos 15 anos de idade, acima de 30 quilos, o usuário ele pode fazer a PrEP, ele pode buscar os serviços. A gente, lembrando nas nossas ações do Prepara, né, que são ações extremamente efetivas e que vem crescendo, né, e isso a gente vai ver a repercussão dessas ações nas nossas estatísticas no futuro próximo.
que as ações, todo sábado a gente tem um serviço de saúde da Prefeitura de Recife, que fornece para os nossos munícipes a testagem, os preservativos, o gel lubrificante e já o uso da PrEP. Então, ele já pode sair dali com o início da PrEP. Então, a gente não tem mais essa barreira de dificuldade de acesso que a gente tinha, que tinha que entrar numa fila para acesso. Então, a gente, como município, a gente tem isso, e isso é um privilégio, nem todo município tem isso. A gente vê outros municípios com dificuldade de implementar a PrEP, né, aqui no estado. Então, a gente tem que aproveitar essa estratégia que a gente tem de fornecer para os nossos usuários e divulgar. Exatamente. Muita gratidão, Lucas. Aqui, olha, um slide reforçando os SPAs que fazem PEP aqui em Recife, né? Lembrando que o ideal, até 2 horas, mas a gente tem um intervalo de até 72 horas, é um serviço de urgência. No nosso fluxo da unidade, o usuário ele é classificado como amarelo, para ter um atendimento de urgência. As maternidades também fazem a PEP aqui em Recife, então é super importante porque esse processo de descentralização ajudou a desafogar o Hospital Correia Picanço, né, que é para onde muitos locais, até do estado, encaminham como referência. Lembrando que Pode falar, fica à vontade. E assim, esse segmento, né, se tiver uma preocupação, né, que é importante, né, como é esse segmento pós-PEP, né, que muita gente fica no Correio Picanço, por exemplo, tinha um ambulatório pós-PEP, e se extinguiu, porque o segmento pós-PEP, ele pode ser realizado no CTA, no lugar de testagem, porque o segmento é fazer a testagem. Então, finalizou aquilo ali, você já vai orientar o usuário a buscar os centros que fazem testagem após 30 dias. A própria ação se prepara, né, que a gente tem, ele pode realizar, e deve, né? Porque a gente tem que ter uma segurança pós-PEP de que o usuário, ele realmente não esteja, não pegou nenhum tipo dessas infecções que a gente testa. Então, é orientar também esse segmento pós-PEP nessas ações e nos nossos CTAs. Exatamente, isso é super importante, porque muita gente acredita que o prepara é só para quem vai fazer a PrEP. Não é, se você desejar apenas realizar o teste rápido, a ação também ela vai lhe acolher dessa forma. Bem? Então, a gente falou, né, um pouquinho da PEP, que é a pós-exposição, e a PrEP é pré-exposição. Então, é aquele tipo de profilaxia, ou seja, medida de prevenção, que a pessoa vai utilizar para se prevenir contra o HIV. Então, é importante sinalizar que a PrEP é exclusiva para o HIV. Todos os sábados, Recife oferece em alguma unidade de saúde. O primeiro sábado sempre no Lessa, o terceiro sempre no SAI do Gouveia de Barros, e no segundo e quarto, sempre alguma unidade ali de referência, a gente vai mostrar para vocês onde está tendo esse mês, inclusive no sábado de carnaval vai ter lá no Clementino Fraga. Então, a PrEP, tá certo, você precisa ter 15 anos, mais 30 quilos, com vida sexualmente ativa e que apresenta potencial de risco para infecção pelo HIV. É desejo do usuário, da usuária tomar PrEP, então ele vai ter acesso a essa ferramenta, tá bem? Então, a PrEP, ela vai ser ofertada nesses locais aqui durante estes sábados de fevereiro de 2026, tá certo? É ofertada para moradores do Recife. Nas ações de PrEP também existe a testagem rápida e a distribuição de preservativos internos, externos, de gel lubrificante e orientações de saúde sexual. A PrEP para o usuário realizar, ele busca o serviço, tendo a sua idade de 15 anos, ele fará testes rápidos para a gente ver se ele possui alguma reagência ou não para IST, especialmente o HIV. Esse usuário ele vai ser acompanhado e na primeira prescrição ele vai receber a PrEP para 30 dias, porque a gente precisa dosar a função renal dessa pessoa para saber se vai ter alguma alteração do clearance de creatinina ou não, para a gente poder fazer um manejo adequado desse usuário, mas ele pode pegar a PrEP para até 180 dias, tá bem? Quando já há uma organização, já exames bonitinhos, sem alterações, e interessante sempre na atividade de aconselhamento, que é algo super importante para as ISTs, que a PrEP, como tecnologia de prevenção para o HIV, ela é exclusivamente para o HIV. Para a proteção contra outras ISTs, há a necessidade de outras ferramentas, vacinação, uso de preservativo interno ou externo. Lembrando que o usuário de PrEP, ele possui direito hoje, conforme normativa do Ministério da Saúde, à vacinação para o HPV em 3 doses, até 45 anos, a vacinação para a hepatite A, tá certo? Chegou em Recife no ano passado, a gente faz vacinação para a hepatite A no Lessa de Andrade,
Gouveia de Barros, que está funcionando lá no Valdemar de Oliveira, perto do cemitério de Santa Amaro, Clementino Fraga e Salomão Kelner. Essas unidades, elas fazem a vacinação de 2 doses para hepatite A, para as pessoas que estão em acompanhamento para PrEP. Então, a PrEP, ela pode ser ofertada em 2 tipos de modalidade, que é no uso diário ou contínuo, tá certo? Que a pessoa, no primeiro dia, toma 2 comprimidos e, posteriormente, 1 comprimido, preferencialmente, no mesmo horário, todos os dias. É uma combinação de 2 antirretrovirais que não terá significativas interações medicamentosas com aqueles medicamentos que o usuário já faz uso de rotina. E a outra opção é a PrEP, para pessoas com pênis, do uso sob demanda, ou seja, a pessoa sabe que vai ter uma relação sexual programada, então ela pode tomar PrEP 2 comprimidos até 2 horas antes da relação sexual, 1 comprimido 24 horas depois e mais 1 comprimido 24 horas depois, tá certo? Então, no primeiro dia, 2 comprimidos, no segundo, 1 comprimido e no terceiro, mais 1 comprimido, tá bom? A PrEP é uma ferramenta mega interessante. A gente já tem hoje, né, inclusive aprovada, mas ainda não distribuída por necessidade de quebra de patente da PrEP injetável. Então, a gente já tem aí vários diálogos sobre a PrEP injetável de 6 meses. Então, é uma tecnologia muito importante com a qual a gente vai conseguir fazer uma organização ainda melhor da atuação da política de IST hoje no Ministério da Saúde. Bom? Então, a PrEP, tem dificuldade de fazer teste rápido. Todo sábado tem em algum lugar do Recife, certo? Lá na página do CTA SAI Gouveia de Barros, sempre publicam, na página Saúde Recife, sempre publicam onde são os locais que são realizadas ações de PrEP, que é o Prepara a Prevenção, que é o slogan hoje da Prefeitura do Recife. Bom, outra questão importante é a vacinação, tá certo? Hoje o Ministério da Saúde, a nível de rotina, libera a vacinação em dose única para o HPV de 9 a 19 anos. A idade era de 9 a 14, até dezembro havia esse aumento e o Ministério resolveu prorrogar até 19 anos, até o mês de junho. Todavia, não se sabe se vai haver uma complementação para o restante do ano. Então, é super importante que as pessoas não vacinadas, que possuem entre 15 e 19 anos, sejam estimuladas a realizar essa vacinação, especialmente porque é uma vacinação que ajuda até na prevenção do câncer. Vacina para hepatite B, o Lucas já trouxe muito bem para a gente, né? Em acidentes ocupacionais ou pessoas que possuem uma exposição mais específica, trabalhadores de saúde, então sempre importante estar observando aí o seu anti-HBS, de 10 para cima está ok, de 10 para baixo fazer a revacinação e avaliar. E como é que o setor de IST vai se programar no nosso Carnaval Recife do futuro? Haverá polos de testagem nesses 3 espaços, Arsenal, Ibura e Várzea. Prepara a prevenção nestes espaços que a gente já sinalizou. E no sábado de Carnaval, dia de Galo da Madrugada, 14 de fevereiro, no Clementino Fraga, a gente vai ter a ação do Prepara, certo? E a PEP, que é após exposição, todos os SPAs do município fazem e não hesitem em enviar a pessoa para esse espaço. O atendimento geralmente é rápido. Quando o usuário chega na unidade, ele fará os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C. A circunstância da exposição vai ser avaliada, que no caso de violência haverá necessidade de entrar com outros antimicrobianos. Se não, esse usuário passa por uma atividade rápida de aconselhamento e recebe a PEP com orientação para a tomada durante 28 dias, com o autoteste para HIV, e também com um panfletinho com as orientações que, após 30 dias, mesmo a tomada da PEP sendo por 28, ele necessita realizar novos testes rápidos, e as ações do Prepara a Prevenção são essa oportunidade para essa pessoa. Referências de IST aqui no Recife, atualizadíssimas. Vou mandar isso tudo para vocês por e-mail, tá certo? Junto com os protocolos, os PCDTs, a apresentação. Se Lucas permitir, também posso enviar a apresentação dele sobre PEP. Testagem rápida nas unidades de saúde da família, no SAI, Clementino Fraga, cada um aqui com os horários em específico, no nosso novo SAI, Josefa Severina Conceição, lá na Policlínica Albert Seib, Lessa de Andrade, a ação Prepara,
Cuidados da pessoa que vive com HIV/AIDS no SAD, no Serviço de Atendimento Especializado, Governo de Barros, Lessa de Andrade, José Ferreira, Oswaldo Cruz, Correio Picanço, Otávio de Freitas. Lembrando que a pessoa que vive com HIV escolhe o local onde ela realizará o seu acompanhamento. Então, ela não é obrigada a estar naquele serviço para o qual ela foi referenciada. É um direito daquela pessoa. Pessoas vivendo com hepatites B e C, sai Gouveia de Barros, HTLV, que é o vírus primo do HIV, né? A gente tem no Sai Gouveia de Barros a referência para acompanhamento das pessoas com HTLV. Tratamento para HPV, Clínica do Homem, para pessoas com pênis, lá na Rua da Soledade, com o horário de funcionamento entre a tarde e a noite. No SAI Lessa de Andrade, no ambulatório de ginecologia, né? No Hospital da Mulher, na clínica, na AMEM, no ambulatório profissional de atendimento à mulher. Dessensibilização de gestantes para a penicilina, que é o tratamento mais viável, o Hospital da Mulher do Recife, faz essa dessensibilização. PEP nos nossos SPAs. Centro Sony Santos, que aparece aqui, é super importante sinalizar, é um centro de referência de violência contra a mulher, da Prefeitura do Recife, que funciona dentro do Hospital da Mulher, 24 horas por dia, demanda espontânea para acolhimento à mulher vítima de qualquer tipo de violência e também homens trans. E esse espaço vai dar todo o segmento necessário a nível de saúde e orientações jurídicas de saúde mental e sociais para essas pessoas vítimas de violência. PrEP, nas ações do Prepara, além dos SAIs, do ambulatório LGBTQIAPN+, Patrícia Gomes, que funciona lá no Lessa. Referências da apresentação, nossa gratidão, o perfil de Josefa Frederica, para quem quiser seguir ela no Instagram para aprender mais sobre fofocas de saúde, que existe lá na nossa unidade. E a gente deixa o espaço aberto para quem quiser conversar, tirar dúvidas. Aproveitem aí nossa referência técnica, Lucas, também para tirar um monte de dúvida. Deixa eu parar. Aí eu tenho o e-mail de todos vocês, aqui tem o link da frequência no chat que Matheus da Escola de Saúde colocou. Eu vou enviar para vocês todos os materiais e Matheus vai enviar a certificação, tá bom? Lembrando que à tarde a gente vai ter uma formação hoje sobre redução de danos, importantíssima para quem vai atuar no carnaval. A gente vai conhecer um pouquinho de como essas estratégias são operacionalizadas no território, aprender um pouquinho sobre os estigmas, sobre como as substâncias psicoativas estão hoje no nosso meio, estratégias de enfrentamento e um pouquinho da rede de saúde mental e atenção psicossocial do nosso município. Esse é o convite que eu faço para vocês hoje à tarde. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Ana e mulher, cadê tu? Estou aqui.